Oi meus amigos, eu de novo, tudo certinho? Eu acabei de fazer um vídeo falando um pouquinho sobre por que eu deixei de seguir religiões e passei a adotar um tipo diferente de fé. Este vídeo agora é, de certa forma, para dar continuidade. Eu tinha pensado em falar tudo o que eu vou falar neste vídeo só naquele anterior, mas obviamente ficaria muito grande, então eu decidi fazer dois vídeos separados, independentes, até porque os assuntos permitem. Então se você quiser dar uma olhadinha naquele outro vídeo, eu estou deixando aqui como sugestão, ok? Bom pessoal, eu quero começar este vídeo com um comentário antigo do Renato Dias, que era um inscrito bastante assíduo aqui no canal, e esse comentário específico diz o seguinte: tem uma coisa que me incomoda nos seus vídeos que toma a liberdade de expressar, logicamente de maneira respeitosa e que diz respeito à verdade absoluta. E realmente ele sempre foi extremamente respeitoso, né? Mas vamos lá. Você trata a verdade como algo subjetivo, que varia com o ponto de vista de cada indivíduo, mas se pararmos para pensar um pouco mais a fundo, existe uma verdade absoluta que nos norteia, que nos direciona ao caminho do bem comum. Se uma pessoa acredita fielmente que exista um Deus soberano, necessariamente ela precisa acreditar que existe uma verdade absoluta. Do contrário, não deveria existir certo ou errado. Um exemplo claro são as nossas leis, pois se tudo ficar dentro da subjetividade, não poderia existir punição para crimes. Imagine se um criminoso diz que cometeu um estupro porque ele não considera o estupro algo errado, pois a verdade que o norteia, um homem tem todo o direito de abusar de uma mulher sexualmente para satisfazer as suas necessidades físicas. Aí todas as pessoas teriam que dizer: bom, se essa é a sua verdade, então eu respeito. A realidade nos mostra que não seria essa a reação das pessoas, certo? Bom, eu quis usar esse comentário para explicar o que penso em termos de certo e errado, de verdade absoluta e qual a relação disso tudo com religião e espiritualidade. Ah, e também sobre fé. Eu quero falar um pouquinho sobre fé, até para dar sequência ao que eu havia dito no vídeo anterior. Eu concordo em gênero, número e grau com o Renato quando ele usa o exemplo do estupro, né? Esse é um ato que não é, nunca foi e nunca será certo ou aceitável, porque quando alguém viola dessa forma a integridade física e psicológica e também a liberdade de outra pessoa, devastando, né, o seu corpo físico e também o seu psicológico, é porque essa pessoa está errada, sempre, indiscutivelmente. Não há justificativa para um ato brutal desse. Mas veja bem, ele já foi justificado pela lei, em alguns casos, e até pela religião, mas ainda assim ele jamais vai ser moralmente correto. Aliás, a lei, não necessariamente nesse caso, mas a lei está cheia de atos imorais, aceitos e justificados de acordo com quem precisa se beneficiar dela, né? Então é um absurdo. Bom, nesse vídeo em questão eu usei um termo que depois eu pensei melhor e achei uma idiotice ter usado. Eu falei mais ou menos assim: a verdade absoluta, se é que ela existe. É claro que ela existe, como falei recentemente até acho que uns vídeos atrás aí. O problema é que ela é grande demais para que qualquer um de nós tenha acesso. Mas respondendo ao Renato e a todos vocês, sim, eu acredito na verdade absoluta, na verdade parcial, né? Já vou explicar onde quero chegar com verdade parcial. Acredito que existem situações erradas e ponto, independentemente do contexto. Acredito em certo e errado relativos e também no certo e errado subjetivos. São várias situações a serem esmiuçadas, então vamos por partes. A verdade absoluta nada mais é do que a grande verdade universal, né? É até difícil de explicar porque ela é simplesmente o que determina tudo, responde tudo, explica tudo o que acontece, tudo o que aconteceu, por que acontece, como, quando aconteceu, explica o universo, a natureza, o surgimento da vida, né? Isso que explica tudo. Então ela é tão imensa, profunda, complexa e inacessível que eu tenho certeza que nenhum mortal atingirá a verdade absoluta durante a sua passagem pela vida na Terra. Quem sabe Jesus possa ter sido a exceção aqui na Terra, mas nós meros mortais não, né? Até porque Jesus não foi um mero mortal e futuramente eu vou falar mais sobre isso. Mas sobre a verdade absoluta, ela é simplesmente a resposta para tudo, para qualquer assunto, para qualquer tema, discussão, para qualquer pergunta, né? Já a verdade parcial, né, o termo até se autoexplica, são partes da verdade. São os fatos que podemos acessar, mas ainda assim ela é bastante difícil de encontrar, né? É necessário um desejo sincero, imparcial e profundo, além de um empenho muito grande para que possamos encontrar a verdade parcial sobre um assunto, seja ele científico, espiritual ou de qualquer outra natureza. E a dificuldade em se buscar mesmo a verdade parcial está justamente no fato de que poucas pessoas são dispostas a deixarem de lado suas visões de mundo para encontrar a verdade. Hoje o que mais existem são verdades, entre aspas, cheias de interesse e conveniências, né? Como falado no vídeo anterior, para se encontrar a verdade são necessários elementos objetivos e uma absoluta imparcialidade, porque se houver qualquer resquício de parcialidade e interesses próprios, a chance de se encontrar a verdade, né, fatos sobre um assunto já praticamente cai por terra.
Terra. Quanto mais parcialidade para se buscar a verdade sobre um assunto, mais longe a verdade fica, né? Então, eu acredito que haja poucas pessoas realmente empenhadas em buscar a verdade, mesmo a verdade parcial, porque as emoções geralmente nos levam a buscar a verdade, né, que já elegemos, e não a verdade verdadeira. Então, a questão é que quase tudo que mexa com o nosso lado emocional vai dificultar a busca pela verdade, mesmo a verdade parcial, né? Mas por hora é a que podemos ter acesso, mas somente se nos dedicarmos muito e também estivermos dispostos a questionar muito as nossas próprias crenças e convicções, e não só questionar, mas também confrontar, né, muitas dessas crenças e convicções. São as perguntas que movem o mundo, não as respostas, não é verdade? Vamos para o tópico seguinte. A fé. A fé não tem a ver com respostas concretas, fatos, evidências, indícios. A fé é acreditarmos no que não pode ser confirmado de forma contundente, concreta, né? E que nem sempre terá respostas, ou que pelo menos por enquanto não terá respostas. Acreditar ou não que o mundo teve um criador é um ato de fé. Inclusive, já falei aqui que tanto quem acredita quanto quem desacredita em Deus não pode provar que ele existe ou não. Eu já estou até ouvindo algumas pessoas dizerem que o ônus da prova é de quem afirma a existência de algo e não a inexistência. Bom, como a minha discussão não é um estudo acadêmico, eu posso dizer que desacreditar na existência de uma inteligência superior capaz de criar o universo e tudo o que nele há também é um ato de fé, porque quando você desacredita que não houve um criador para o universo, você automaticamente acredita que o universo foi autocriado, né? E há como se provar algo assim? Ou por enquanto é um ato de fé? E mesmo que haja como provar isso, teria como provar de forma incontestável que não houve um agente inteligente por trás dessa criação, às vezes chamado de Deus? Vocês entenderam aonde eu quero chegar? A fé é a crença em algo que não se pode provar cientificamente, nem com evidências e provas, pelo menos por nós meros mortais, meros humanos, né? E pelo menos por enquanto. Há teorias, há estudos, há conjecturas, hipóteses, mas não provas, porque a partir do momento em que algo é provado, ele deixa de ser baseado na fé e passa a ser fato. E eu arriscaria dizer que a maioria das nossas crenças são baseadas na fé, porque nós somos extremamente limitados como sapiens que somos, né? No entanto, muitas vezes depositamos a nossa fé em coisas que já foram derrubadas com provas, mas mesmo assim seguimos acreditando por causa da dissonância cognitiva. Importante frisar que a fé é subjetiva, mas a verdade não. Podemos até acreditar em algo que já foi provado ser de outro jeito, mas a nossa fé não vai alterar a verdade, entende? Por exemplo, no começo da pandemia, tinha um monte de gente que negava a existência do vírus, mas a crença na inexistência do vírus mudou o fato incontestável de que ele existe e matou milhões de pessoas. Quase tudo começa, né, com uma semente de fé, porque no início de qualquer descoberta, nós partimos da crença para depois chegarmos ao ponto de ela se confirmar ou ser refutada. No início da pandemia, né, usando o mesmo exemplo, nós aqui no Ocidente também precisamos só acreditar que o vírus existia, até que a existência dele se confirmou quando ele chegou até nós. Vamos pro próximo tópico. O que é errado e ponto, independente do contexto. Eu vou falar o que é errado pra mim, né? E se vocês quiserem discordar, fiquem à vontade, desde que com respeito, né? Mas creio que boa parte de vocês pensa mais ou menos assim também como o que eu vou falar agora, né? Claro que, como bem pontuou o Renato, algumas pessoas vão acabar justificando coisas horríveis como certas, por mais absurdas que sejam, só porque pra elas isso são vantajosas, né? Bom, no meu ponto de vista, errado é tudo aquilo que é realizado de forma egoísta, insensata, às vezes intencional, mas nem sempre, e que afete negativamente a liberdade e a integridade física e psicológica de outras pessoas, e que também prejudique de forma indiscriminada o planeta, a natureza, os animais, etc. Um dos exemplos já foi usado aqui, né? O estupro. Não tem essa de certo ou aceitável dependendo do contexto. Violar a integridade física ou emocional de alguém dessa maneira é sempre, indiscutivelmente sempre errado. Pedofilia é sempre errado. E existem situações de menor gravidade que também são sempre erradas. Jogar lixo na rua não é tão grave, mas é sempre errado. Especialmente se for material inorgânico, né? Plástico e tal. Ouvir música alta, atrapalhando a tranquilidade e o sossego dos vizinhos, né? Das outras pessoas. Eu também acho que é sempre, sempre errado, né? Que mais? Deixem outros exemplos aí nos comentários sobre o que, independentemente de qualquer contexto, é sempre errado, porque por mais que não esteja prejudicando a si mesmo, está prejudicando os outros. Agora vamos para o errado relativo. Vocês acham que matar é sempre errado? É um ato brutal de violência contra a integridade física de outra pessoa. Mas é sempre errado ou há ressalvas, né? Ou em alguns casos é aceitável.
Eu tenho certeza que muitos vão concordar comigo que em um caso de legítima defesa, matar alguém se torna aceitável. Outro exemplo, espancar os filhos é sempre errado, concordam, né? Espancar qualquer pessoa, né, ao meu ver, é sempre errado. Mas e dar palmadas no bumbum dos filhos pra discipliná-los? Eu vou deixar que vocês respondam, tá bom? Eu considero o aborto errado, porque sendo uma pessoa que acredita no espírito, acredito também que matar um bebê no ventre, independentemente da idade, é matar uma pessoa da mais pura inocência e interromper brutal e bruscamente a jornada dela na vivência mortal. É um assassinato, assim como matar uma criança que já nasceu, porque pra mim o bebê dentro da barriga não é um feto ou um amontoado de células. Para mim, ele é um bebê, ele é uma criança. Mas e se a única forma de salvar a vida da mãe for realizar um aborto? Continua sendo errado ou é aceitável? Não certo, mas aceitável para salvar a vida da mãe. Mais um exemplo. Mentir é errado, concordam? Mas e se for para salvar a vida de alguém, como aconteceu naquela escola em que uma professora escondeu em um armário várias crianças para despistá-las de um atirador e disse que elas não estavam na sala de aula? Essa professora foi, inclusive, morta pelo assassino. Foi errado mentir nesse caso? Então essas situações que eu trouxe nem são tão polêmicas assim, né? Pois há um monte de situações que até permitiriam ainda mais relativização e que aí sim se tornam polêmicas. Acho que o exemplo do aborto, de repente, é um pouco mais polêmico, né? Mas eu, pessoalmente, não consigo enxergar, assim, muitas relativizações no caso do aborto. Agora eu vou entrar no certo e errado subjetivo, né? Ou seja, naquilo que é certo e errado para cada um de nós de forma singular, né? De acordo com as nossas visões de mundo, as nossas crenças e etc. Relação homoafetiva é errada? Então, para algumas pessoas vai ser errado e para outras vai ser tão normal quanto uma relação heterossexual. É uma questão subjetiva. Sabe por quê? Algumas pessoas vão dizer que é errado porque numa relação homoafetiva não se pode procriar, ou porque a Bíblia diz que é pecado, né? Outras vão dizer que é normal porque a relação das duas pessoas diz respeito apenas a elas e a mais ninguém, né? Enfim, é polêmico, não é? E é polêmico porque nesse caso, assim como em vários outros, né? O certo e o errado são absolutamente subjetivos. E ao contrário do aborto, por exemplo, em que há um prejuízo claro a um ser humano, né? No caso, o bebê que é morto, na relação homoafetiva não há prejuízo à integridade física e psicológica de outras pessoas. Comer carne é certo ou errado? Eu acho errado. Eu juro pra vocês que eu acho errado, porque os animais são confinados e maltratados e depois são mortos brutalmente só pra servirem de alimento, entendeu? Eu ainda não consegui deixar de comer carne, sabe? Mas ainda assim eu considero errado. Pra outras pessoas, no entanto, comer carne não é nada demais. Obrigar alguém a usar máscara e ficar em casa por causa de uma pandemia, limitando assim a liberdade de ir e vir das pessoas, mas ao mesmo tempo tentando frear a disseminação do vírus, é errado ou é aceitável? Eu vou deixar você me dizer nos comentários o que você acha, certo? Sempre com respeito, ok? Vocês entendem por que existem relativizações em determinadas situações? Simplesmente porque as pessoas pensam diferente de acordo com os valores que elas adquiriram ao longo da vida. Há situações que não são discutíveis porque ninguém, em sã consciência, vai achar que é normal ou aceitável, né? Principalmente situações que, como eu falei antes, vão causar um prejuízo claro a outras pessoas, à natureza, enfim. Quem em sã consciência acha que explodir a si mesmo e outras pessoas é normal e aceitável, né? Quem em sã consciência acha que apedrejar alguém até a morte é justificável? Ou então estuprar, como bem pontuou o Renato. Para religiões extremistas, esses são atos até aceitáveis, mas convenhamos que mentes moral e espiritualmente mais elevadas, digamos assim, não vão concordar com tais brutalidades. E matar por causa de um celular, né? Outra situação que em sã consciência ninguém defende. Já outras, sim, são subjetivas porque cada um de nós vai enxergar pelo seu ponto de vista e não há comprovação nem lógica taxativa, né? Pelo menos por enquanto, que determine se tal ponto de vista é verdadeiro ou falso, certo ou errado e etc. Então até agora eu citei exemplos de situações absolutamente erradas, de situações relativamente erradas, né? Dependendo do contexto e de situações normais e erradas dependendo do ponto de vista de cada um de nós, né? E o que é absolutamente certo? O certo, no meu ponto de vista, é tudo o que fazemos pensando no bem subjetivo e também no bem comum. Uma pessoa egoísta não pensa se o papel que ela joga no chão ou a bituca de cigarro que joga no mato vai trazer consequências negativas pro planeta, pras outras pessoas ou até mesmo pra si mesmo, né? Ele só faz aquilo que quer naquela hora e ponto. É claro que eu não tô falando de situações banais, né, pessoal? Por exemplo, assim, na hora de escolher um filme, na hora de escolher uma comida, né? Eu acho que tá claro que não é disso que eu tô falando, né? Eu tô falando de situações e de escolhas de grande proporção. Mas em situações em que claramente há o envolvimento de outras pessoas, a pessoa que mede as consequências, né, dos seus atos, tenta se colocar no lugar das outras pessoas que serão afetadas. Avalia se as suas ações vão trazer prejuízos a si mesmo, aos outros e ao planeta, né? E compreende que as outras pessoas também têm direitos e pessoas que pensam assim, geralmente tende a agir corretamente, né? Fazer o que é certo, porque entende que o mundo não é só dela
Entende também que às vezes abrir mão de algumas liberdades é imprescindível em um ambiente habitado por várias pessoas e outros seres vivos com necessidades e crenças diferentes das suas. Agir só pelos outros sem pensar em si mesmo, apesar de muitas vezes trazer benefício para o mundo, também não é certo, de certa forma. Porque para uma evolução individual e consequentemente geral, é preciso que façamos coisas que sejam benéficas para nós mesmos, né? Desde que não prejudique os outros. Por exemplo, quando uma pessoa escolhe uma profissão para exercer, é claro que o desejo dela vai ser importante. Até porque se ela exercer algo que não deseja, só pensando nos outros, né, além de ficar infeliz e prejudicar emocionalmente a si mesma, mais cedo ou mais tarde ela vai também deixar de desempenhar a tarefa de forma eficiente e muitas vezes até prejudicar outras pessoas. Pense em uma pessoa que decide, por exemplo, né, se formar médica só pensando em dinheiro ou só pensando em agradar os pais. Ela vai estar exercendo a função por causa de agentes externos, o dinheiro e os pais. Então é bem comum que ela passe a atender as pessoas com arrogância, com mau humor, desânimo, né? Entender onde eu quero chegar? O certo, grosso modo, é tudo aquilo que fazemos pensando no bem-estar pessoal e também no bem-estar geral, né? É claro que eu estou dando um conceito meio geralzão para a questão, tá, pessoal? Justamente porque cada situação deve ser analisada de forma singular, cautelosa, única. É isso que venho tentando fazer aqui no canal, né? Desde que eu comecei essa encrenca aqui, tentando enxergar cada situação de forma minuciosa e única, né? Como ela deve ser enxergada. Bom, pessoal, tudo que eu tô falando aqui eu havia pensado em falar no vídeo anterior, né? Em que eu falo por que eu decidi não ter mais uma religião, embora eu seja uma pessoa bem espiritualizada, né? Sempre fui, na verdade, por causa da minha mãe. Quem sabe com a exceção ali do período em que eu saí da igreja em 2016, né? Em que eu fiquei bem decepcionada, até meio revoltada. E aí eu acabei, então, ficando uns 2 anos aí bem afastada da espiritualidade, né? Mas de um modo geral, eu sou uma pessoa que sempre achei importante a espiritualidade. Então, eu tinha levado essas questões para aquele vídeo porque eu quis mostrar para vocês porque que eu, né, pessoalmente, eu considero que não é necessariamente a religião que nos ajuda a buscar a verdade, embora ela tenha uma boa contribuição, né? Os pontos positivos da religião tenham sim uma grande contribuição na busca pela verdade e na conexão com Deus, né? Mas não da forma como muitas delas proclamam, né? A minha religião é a única verdadeira e é só aqui que você vai encontrar a verdade. E eu acredito também que nem sempre vai ser a religião que vai ajudar a distinguir o certo do errado, e então fazer o indivíduo progredir moral e espiritualmente, né? Quem nos ajuda, ao meu ver, tá, pessoal? Ao meu ver, é a conscientização, né? Ou a expansão da consciência, que nada mais é do que buscarmos com desejo e sinceridade o autoconhecimento, né? Ou seja, buscarmos entender tudo o que somos, qual é o nosso papel para nós mesmos e para os demais, né? Em nossa vivência aqui na Terra, e a partir daí então entendermos o que é certo e errado, fazermos a busca sincera e imparcial da verdade sobre tudo o que for possível, seja onde ela possa estar, e qual é o papel da fé em tudo isso, porque afinal de contas, como eu falei antes, todas as hipóteses, teorias, enfim, né, que depois de muito empenho se comprovaram ou então foram derrubadas, tiveram início como uma jornada de fé e principalmente questionamentos. Mas é importante entender que determinar o que é certo e errado, ao meu ver, tá, pessoal, novamente, é muito mais papel da conscientização, da moral, da reflexão, da ponderação, do que da religião, né? Embora a religião tenha, sim, um papel importante na conexão com Deus, mas desde que ela realmente esteja empenhada em conectar as pessoas a Deus e buscar a verdade, né? E não com preceitos e dogmas que vão trazer algum ganho para essa religião. Então, resumindo, eu acredito nisso porque eu já tive experiência com religiões que até me ajudaram em muitos aspectos nesse papel da conscientização, mas em outros impunham doutrinas e preceitos, né, que precisavam ser seguidos na marra, com obediência cega, né, sem liberdade para questionar, sendo que muitos desses preceitos se mostraram falsos depois que eu decidi sair daquela bolha de preceitos. E foi aí que eu descobri o papel da espiritualidade, que tem relação com a religião, né, com certeza, mas que deve ir além. A espiritualidade me mostrou que a evolução acontece muito mais de dentro para fora, né, por intermédio do autoconhecimento, dos questionamentos sinceros que nos levam a buscar conhecimento e também, claro, das experiências que vivemos na nossa vida. Tudo isso nos leva a ampliar a nossa consciência, desde que estejamos dispostos a ser humildes para admitir os nossos erros, nossos equívocos e aceitar novos ensinamentos e novos fatos, né, quando eles são comprovados. Eu passei a entender o quanto é importante não nos prendermos a dogmas, mas sim a preceitos éticos e espirituais que podem estar presentes em vários lugares e de várias formas, inclusive dentro das religiões, né, e eu
expliquei um pouco melhor no vídeo anterior, né? O problema só é que na religião, assim como nas ideologias políticas, por exemplo, geralmente não há muito espaço para questionamentos, né? E não em todas as religiões. Quero deixar claro aqui, eu acho que pela milionésima vez. Mas nos casos em que a religião, ela impõe e não permite questionamentos, apesar das coisas boas que elas possam vir a ter, a gente acaba engolindo muita coisa errada, muita mentira, né? Que nós aceitamos como certas e verdadeiras, porque afinal de contas a religião é a verdadeira e por isso, absurdo ou não, tudo que ela prega também é, e eu sou obrigada a aceitar, né? Já a expansão da consciência, além de permitir questionamentos, aliás, incentivar questionamentos, né, que nos levam a buscar conhecimento e nos direcionar rumo à verdade, nos ajuda também a distinguir o que de fato é certo e errado do que nos é imposto como certo e errado, entende? Mas que não necessariamente são certo e errado. E então, de dentro para fora, nós vamos tomando consciência moral para poder distinguir por nós mesmos, né? E o tempo para tudo isso varia de pessoa para pessoa, mas está tudo bem. Cada um de nós está aqui para ter a sua vivência, as suas próprias experiências, seus conhecimentos, né? E tudo mais. Não precisamos entrar num frenesi de competição. Como eu falei antes, pelo contrário, né? Ao meu ver, a competição nos atrasa, porque faz com que a gente foque em superar os outros e não a nós mesmos, não as nossas dificuldades, não as nossas dúvidas. Então, só precisamos estar dispostos a olharmos para dentro de nós, avaliarmos o que podemos melhorar e nos dedicar a isso com calma, com determinação e tudo mais. Até tem um comentário no meu vídeo em que eu listo os pontos positivos da religião, né, que faz uns 3 anos que eu gravei, que diz assim, ó: o agnosticismo é crescente hoje porque é relativista e o mundo de hoje é relativista. Ele diz isso, né, porque no vídeo em questão eu dizia que era agnóstica, isso porque na época, há mais de 3 anos, como eu falei, eu ainda estava passando pelo processo de transição da minha fé por conta de tudo que eu tinha vivido, né, tava bastante decepcionada ainda, não tanto nesse momento em que eu fiz o vídeo, eu já tava mais tranquila, tava menos chateada, mas ainda estava passando pelo processo e por isso eu me definia como agnóstica, porque o agnosticismo não afirma nem a existência nem a inexistência de Deus. O agnosticismo, ao contrário do ateísmo e da religião, tem um ponto de interrogação. E na verdade, até hoje eu estou passando pelo processo de transição, porque a expansão da consciência é constante e eterna, mas nessa época eu estava no início do processo, digamos assim, e eu não tinha a mesma percepção sobre Deus que eu tenho hoje. E eu não faço ideia se esse rapaz tem alguma religião ou não, porque esse foi o único comentário que ele fez no canal. Provavelmente foi o único vídeo que ele viu, né? Mas partindo do pressuposto que ele tenha uma religião, provavelmente ele se baseia nas suas crenças religiosas para determinar o que é certo e errado, verdade ou mentira, sem, de repente, muitas chances para relativizar determinadas situações que são, sim, relativas. Na minha igreja antiga, por exemplo, era errado tomar café, né? Era contra as leis da igreja. E eu não questionei muito isso por um tempo, e pra mim não foi muito difícil porque eu não gostava mesmo de café. Eu só aceitei a explicação da igreja de que era errado porque tomar café, segundo eles, faz mal pro corpo, né? Então eu aceitei e deu pra bola. Não fui atrás de médicos nem nada pra saber se procedia a informação, mas depois eu quis entender, né, qual era o grande erro em se tomar café, sendo que o café não faz mais mal pra saúde do que, por exemplo, o açúcar, que eu adoro, inclusive, né? E cujo consumo nunca foi desaconselhado pela igreja. E até mesmo dentro da igreja há polêmicas quanto ao café, né? São grupos bem pequenos, eu confesso, mas há polêmicas quanto a isso. E aí, de acordo com essa religião, tomar café não pode, ponto, porque faz mal pro corpo e tal. Então, eu devo ou não relativizar algo assim? Mesmo que a igreja diga que eu não devo tomar café porque faz mal. Na verdade, esse rapaz que fez o comentário poderia nem estar fazendo uma crítica, né? Ou, enfim, ou apontando o dedo, mas sim uma constatação. Porque se formos parar pra pensar, por um bom tempo realmente não havia espaço nenhum pra relativização, porque não havia espaço pra questionamento. Quando a religião mandava e desmandava em tudo e em todos, realmente a gente não podia relativizar nada e não podia questionar nada. Será que preceitos religiosos e leis têm que ser sempre aceitos? Ou muitos podem ser sim questionados, né? Em alguns casos relativizados e em outros até veementemente rejeitados, né? Nós temos que simplesmente aceitar a imagem de Deus que as igrejas pregam. Alguém já mostrou como é Deus para que não possamos deixar, de repente, né, a nossa mente livre para imaginá-lo, a nossa mente que nunca o viu? Um dia, quem sabe, nós saberemos como ele é de fato, mas por enquanto nós só imaginamos pela fé. E aqueles que dizem que Deus é assim ou assado também agem pela fé. E o erro, ao meu ver, está em querer impor essa imagem como verdade absoluta para todas as pessoas. Por enquanto, cada um de nós só pode imaginar como Deus é e até mesmo se ele existe, né? Porque, por enquanto, ninguém pode provar nada a respeito de Deus. Mas existe uma verdade, sim, sobre Deus, embora não tenhamos acesso a ela ainda, ou se alguém a tem, ainda não pode prová-la. Mas então, nem sempre o relativismo vai ser tão condenável assim. É só se permitir analisar cada contexto de forma individual, como eu venho falando aqui no canal desde o primeiro vídeo, que inclusive eu tirei, mas desde o começo eu venho falando isso, cada situação deve ser analisada de forma individual, porque não tem como enquadrar uma regra para todas as situações como se todas estivessem no mesmo patamar, como se todas fossem iguais. Não, com exceção dos casos absurdos, cruéis, indignantes que qualquer mente sã rejeita, ou
outros casos são analisáveis do ponto de vista individual. E por tudo isso, eu sou adepta hoje da expansão da consciência ou da espiritualidade, que nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos e também para o outro, né, nos permitindo analisar e distinguir o certo do errado, entendendo que cada um de nós evolui de forma gradativa e singular. Como eu falei no vídeo anterior, eu acredito sim que existem leis espirituais, né, leis divinas, enfim, que são interligadas a princípios éticos, morais e que são essenciais, importantíssimos para o nosso crescimento, né, para nossa evolução moral e espiritual. E as religiões que incentivam essa elevação espiritual, né, sem impor medo e doutrinas ditatoriais, eu aplaudo de pé, né, porque fazem realmente esse papel de mostrar o que é certo e errado, o que é verdade e mentira, né, e permitem questionamentos. Bom, pessoal, esse tema já deu bastante pano pra manga, então não se esqueça de se inscrever no canal, né, me ajuda bastante, e curtir o vídeo, tá bom? E por hoje é isso, um beijão e até a próxima.